Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma série que nós vamos iniciar hoje. Caso você perdeu a outra que nós gravamos sobre o Hoje da Alma, você pode procurar aqui no nosso canal do YouTube, Reino da Palavra TV. E se você quiser acompanhar outras séries que nós temos gravado aqui da nossa igreja, tá no nosso canal também, é só procurar, fique à vontade para você se alimentar. Tem alimento para todos os gostos. Mas hoje eu quero iniciar uma série com vocês que Deus gerou algo muito forte no meu coração, devido a muitas pessoas estarem me procurando com problemas em suas emoções, problemas que foram gerados, traumas desde a infância. E quando a gente vai buscar na história da pessoa o porquê daquilo tá vindo à tona, a gente sempre acaba no mesmo ponto: problemas com a figura paterna. Então, eu queria falar com vocês nessa nova série sobre a importância de um pai, a importância da figura paterna na vida de um filho. Sim, eu quero dizer de você como um filho e Deus como nosso pai. O meu objetivo nessa série é que você saia da sua orfandade, saia dos seus problemas emocionais gerados pela falta de um pai e conheça um pai perfeito. Um pai que está com você todo o tempo, está com você todos os dias e deseja participar da sua história de vida. Amém? Para a gente começar, eu quero ler com vocês a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: "E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados." Talvez você foi uma daquelas crianças que na escola se sentia envergonhado, porque no dia dos pais o seu pai não estava lá. Talvez você seja aquela pessoa que já se envergonhou várias vezes porque o nome do seu pai não está no seu documento. Talvez você já foi envergonhado porque na festa de 15 anos seu pai não dançou com você, ou no seu casamento o seu pai não entrou com você. Mas eu quero te dizer que você não precisa mais se envergonhar, porque você conhecerá um pai, você vai permanecer com ele, você vai permanecer sendo filho e você não vai mais se envergonhar por causa disso. Nesse primeiro episódio, eu quero falar com vocês a diferença entre paternidade e parentalidade, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo filhos de Deus, mas às vezes nós só estamos sendo parentes dele, e tem uma grande diferença. Parentalidade tem a ver com distância. Ou seja, aquelas pessoas que às vezes a gente encontra só na festa de família, no final do ano, às vezes no ano novo, no Natal, quando a gente passa na rua a gente se lembra: nossa, aquele ali eu acho que é primo meu de quarto, quinto, sexto, 10º grau, não sei. Mas você se lembra que é aquela pessoa distante que você não convive tanto, um parente. E talvez na sua vida o seu pai foi um parente seu e não um pai. Talvez você via ele de vez em quando, talvez você via ele de 15 em 15 dias, uma vez por mês, talvez você viu o seu pai uma vez na vida, ou talvez o seu pai até morava com você, mas ele trabalhava tanto que não tinha tempo para te dar atenção. E você acabou criando essa relação com o seu pai de parentalidade. E quando nós chegamos diante de Deus, nós achamos que Deus é nosso parente, que nós conversamos com ele de vez em quando, que nós nos relacionamos com o amor paterno dele de vez em quando. Mas eu quero te dizer que a paternidade ela é totalmente o inverso disso. A paternidade está relacionada a estar perto. A paternidade está relacionada a alguém que convive com você todos os dias da sua vida. A paternidade está relacionado àquele que participa das atividades do seu dia a dia. Eu me lembro que eu li um artigo que falava da importância de um pai estar presente em todas as atividades da vida de um filho. E a consequência de quando isso não acontece para as mulheres mais frágeis, mulheres suscetíveis à depressão, à ansiedade e problemas na alma, e para os homens mais agressivos, homens violentos. Então, olha o que pode gerar a falta de um pai no cotidiano de um filho. Por isso, eu quero te dizer que a paternidade de Deus é tão importante, porque quando eu entendo Deus não como meu parente, não como alguém de longe, mas eu entendo Deus como alguém que tem que ficar pertinho de mim, tem que participar de tudo na minha vida, eu começo a mudar a minha relação com Deus. Eu começo a olhar para Deus e quando eu acordo, eu já convido Ele para tomar café da manhã comigo. Eu não sei se você acredita nisso, mas Deus é real. O teu pai é real. Ele é um pai perfeito. Talvez na sua vida o seu pai ou as suas figuras paternas te decepcionaram, te frustraram,
fizeram de você humilhado ou humilhada. Eu não sei o que aconteceu na sua história, mas eu quero te apresentar um pai que é perfeito, um pai que sim, corrige, porque quando nós começamos a conviver com Deus como um pai, aquilo que está errado ele vai nos corrigir. Mas sabe o que representa a correção de Deus? Amor. A Bíblia diz que ele corrige a quem ele ama. Todas as vezes que eu estou em um lugar em que Deus está me corrigindo, às vezes é dolorido, mas eu sempre falo, Deus está revelando o amor dele por mim. Talvez você se frustrou com Deus, talvez a sua mágoa é com Deus. Um dia você acreditou que Deus era seu pai, mas por uma correção dele, você se decepcionou com ele. Hoje eu quero te encorajar a perdoar o Senhor, perdoar o teu pai, perdoar o teu Deus, porque Ele te corrige, porque Ele te ama, Ele toca em lugares que Ele precisa tocar porque Ele ama você, mas Ele é perfeito. Às vezes nós depositamos todas as nossas expectativas no nosso pai da terra, no nosso pai terreno, o pai que te gerou aqui na terra. Nós colocamos expectativas muitas vezes em pais espirituais, mas eles são humanos, eles vão errar, eles vão falhar, mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele não falha nunca. Tudo que Ele faz é perfeito. Toda forma que Ele nos toca é perfeito. Toda vez que Ele nos coloca no colo dele é perfeito. Nesse primeiro episódio, o meu intuito é te encorajar a parar de ter uma relação de parente com Deus. Convidar Ele para ir na sua casa de vez em quando. Convidar Ele para participar da sua vida uma vez ou outra no ano. Mas hoje eu quero te encorajar a ter Deus como seu Pai. Eu quero que você esteja de coração aberto para receber a paternidade do Senhor sobre a sua vida. Eu já ouvi muitas pessoas falando, muitas mulheres falando que já teve muito problema com o pai, já tiveram pais muito abusivos, já tiveram pais que espancaram elas e tiveram muita dificuldade de olhar para Deus como um pai, tinha medo dele. Mas quando elas abriram o coração e falaram, Deus, então se revela para mim como meu pai. É impossível, ele não resiste isso. Ele não resiste um filho querendo um pai. Ele não resiste alguém que foi órfão na terra falando, pai, me adota. Pai, me coloca no teu colo, se revela como pai para mim. E quando elas tiveram essa revelação da paternidade de Deus, tudo mudou na vida delas. Tudo mudou na vida delas. Elas começaram a trazer Deus para o cotidiano delas. Deus como um pai para participar de tudo aquilo que elas fazem. E aí a vida delas começou a ser transformada. A alma, as emoções, os sentimentos começaram a ser renovados. Porque um pai presente no nosso dia a dia, ele percebe tudo que a gente faz, ele percebe tudo que acontece fora e dentro da gente. Então fica mais fácil ele ajustar as coisas. Fica mais fácil ele nos curar onde precisa ser curado. Bom, na minha vida, eu tive um pai muito presente. Eu tive um pai que brincou comigo, um pai que me ajudava no dever de casa. Eu tive um pai muito bom, um pai que não me frustrou, um pai que não me decepcionou. Mas quando eu cheguei para Deus, eu tinha uma informação da paternidade dele. Porque um pastor um dia falou assim, olha, Deus é pai. E eu achava que eu conhecia a paternidade do Senhor, mas eu tinha apenas uma informação. Mas quando eu tive a revelação da paternidade do Senhor, tudo mudou na minha vida. Tudo foi transformado, a minha casa foi transformada, a minha vida, a minha mente, a minha história foi transformada. Porque se eu tenho só uma informação da paternidade de Deus, eu caio na parentalidade. Eu caio naquilo de uma vez ou outra me relacionar com o meu pai. Ou às vezes até me relacionar por dinheiro. Porque a parentalidade traz isso também. Um filho que só relaciona com o pai por pensão. E você é quem? Aquele filho que só relaciona com Deus por aquilo que Ele pode te dar? Ou você é aquele filho que se relaciona com um pai presente, que se Ele te der, tudo bem, mas se Ele não te der, você vai amar o seu pai do mesmo jeito, porque Ele é simplesmente o seu pai. Então, na minha vida, quando essa revelação da paternidade de Deus veio, foi um divisor de águas. Se você talvez teve um pai perfeito, um pai que não te frustrou, um pai que cuidou da sua vida, que foi o mantenedor da sua casa, tudo que todo mundo deseja, um pai bom, um pai que brincou de boneca, de carrinho, de bola com você, amém. Mas será que você não está tendo só uma informação de um Deus que é pai? Ou será que tem alguma coisa ou outra que não ficou ali guardado no fundinho do seu coração? Hoje, Deus quer se revelar com a paternidade dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre as suas emoções. Comece a colocar a paternidade de Deus no seu dia a dia. Comece a convidar um Deus que é pai presente.
Ele é um pai presente na tribulação, Ele é um pai presente na alegria, Ele é um pai presente em todos os momentos da sua vida. Talvez você me pergunte, mas e o tempo que já passou? Eu quero te dizer que Deus te conhece desde que você estava na barriga da sua mãe. Deus te conhece mais do que você conhece Ele. Talvez na sua história você olha e vê momentos e vê lacunas que não tinha pai, mas eu quero te dizer que Deus estava lá com você. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele está em todos os momentos da nossa vida. É porque às vezes a gente não conhecia Ele totalmente, mas Ele nos conhece por inteiro desde sempre, porque a Bíblia diz que nós fomos gerados nele. Se tem alguém que nos conhece primeiro é o nosso Pai, aquele que nos gerou. Então, convide o Senhor para a sua vida. Eu quero orar com você hoje e eu quero pedir que você esteja com o coração aberto, com a casa aberta para receber o seu Pai hoje. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está me assistindo. Para tudo que você está fazendo. Sabe, eu posso sentir o amor do Senhor nos envolvendo. Eu posso sentir um amor de um pai nos preenchendo hoje. Sabe como eu nos vejo? Como aquela criancinha que só queria um colo. Como aquela criancinha que só queria um abraço e de repente a gente olha, tem um pai sorrindo para nós. Não sei se você consegue ver e imaginar isso, mas eu vejo Deus sorrindo para você. Sabe quando um filho nasce que o pai olha para o filho e sorri e não sabe se chora de alegria, não tem muita reação? Eu vejo Deus assim, te pegando no colo como um filho que nasceu. Talvez até hoje você foi parente de Deus, parente do seu pai, mas nesse dia você se torna filho e você não vai mais se envergonhar. Permaneça na paternidade do Senhor, como a Bíblia está nos instruindo, permaneça sendo filho, independente do que acontecer. Obrigado, papai, porque o Senhor nos trouxe essa paternidade de presente. Talvez nós nem merecíamos, Senhor, a tua paternidade. Pai, que o Senhor alcance os corações órfãos, pessoas frustradas, Deus, porque um pai biológico, um pai da terra não cuidou delas direito, ou tocou em lugares que não era para tocar, magoou, feriu, não estava presente. Mas eu sei que o Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida, papai. E nós te agradecemos por isso. Eu quero pedir que hoje o Senhor venha com a sua revelação sobre a vida de cada um que está me assistindo. Remova, Senhor, a parentalidade entre o Senhor e as pessoas que estão me vendo, estão ouvindo, e comece a apresentar e a se revelar para elas como um pai. Um pai que corrige sim, mas um pai também que ama, que cuida, que provê, que realiza sonhos. Um pai que já sabe tudo o que vai acontecer na vida de um filho. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo episódio.